Olá, meus queridos, amigos, amigas da Casa do Caminho, minhas queridas do coração. Estamos aqui dando continuidade, não é? Ao livro dos Espíritos, ao estudo do Livro dos Espíritos. Espero que estejam todos bem. A gente está com saudades, mas a gente pode compartilhar essa saudade com vocês, falando que o coração aperta quando a gente pensa na nossa casa do caminho, nos trabalhos, mas o trabalho continua, não é? O estudo continua e vamos em frente. Antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade tão amiga, tão querida dos nossos corações, e agradecendo por esse momento de estudo, por esse momento de troca. Pedimos a Ti, Mestre amado, seja conosco, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, e que a gente possa ter a tranquilidade, a calma, para falarmos o que Tu esperas de nós, Mestre. Que possamos ser instrumentos fiéis do Teu trabalho, da Tua vontade, do Teu amor, Jesus. Se conosco mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, o estudo de hoje, a gente repete, é sobre o Livro dos Espíritos, e no capítulo 7, que vem falar do retorno à vida corporal, a união da alma e do corpo. Começa na pergunta 344. Então, a união da alma e do corpo, como a lição vem trazendo, representa o quê? A reencarnação. Nós sabemos que nem toda reencarnação é igual. Não tem esse pensamento. O processo de reencarnação, ele não é o mesmo para todos os espíritos. Só por quê? Porque somos espíritos diferentes, com graus evolutivos diferentes, não é? Trazemos experiências do passado e necessidades diversas. Então, cada encarnação é diferente uma da outra. Mas a gente não pode esquecer que a gente reencarna para quê? Para dar certo. Não é? Ninguém encarna para falir, para dar errado, não. A gente reencarna para dar certo. Não é? E a gente também não pode esquecer que é pela lei de atração, que nós, espíritos imortais, da mesma ordem, vamos falar assim, que nós nos aproximamos, não é? Nós somos atraídos. No caso do reencarne da lição de hoje, não é? Os espíritos que vêm reencarnar, eles são atraídos para o ambiente que lhe é necessário encarnar, e vão formando grupos familiares, por atração, por afinidade, grupos no trabalho, e assim vai acontecendo. Eu me lembro bem, uma vez lá na Casa do Caminho, quando o Dr. Herman, ele pediu para falar com uma querida nossa, muito querida do nosso coração, e ele então falou para ela que havia, que na casa, no ambiente familiar que ela morava, que ela estava, já estava ali presente, rondando um espírito que precisava reencarnar. E a nossa querida ficou assustada, não é? Porque ela não estava pensando em gravidez, ela achava que não era o momento. Ela ficou assustada e tudo, mas ela foi amadurecendo a ideia, não é? E ela ficou grávida. Teve uma gravidez tranquila, uma gravidez
bem de alegria, vamos falar assim, né? Com alegria, porque ela já tinha amadurecido o pensamento, né? De receber aquele espírito, e ela estava em sintonia já, né? Com aquele espírito que estava ali rondando. Então, a gente pensa assim, o pensamento dessa querida de alegria, de felicidade, né, dessa futura mãezinha, chegava até esse espírito, sim. E quando o espírito veio, quando ela ficou grávida, imagina, mais ainda, né? Ali há uma troca de sentimentos entre a mãezinha e o bebê, e o feto, né? Que é recebido com muito amor. E esse espírito veio, né? Ela ficou grávida, nasceu na pandemia, e a gente pensa assim, poxa, que espírito corajoso nascer nesse momento tão difícil, não é? A gente, né, quantas mulheres que engravidam, né, e são orientadas a conversarem com os seus queridos, a afagar a barriga, não é? A conversar ali com aquele feto, né, que está ali já se desenvolvendo, demonstrando o amor que elas têm. Por quê? Primeiro, a maternidade é uma dádiva de Deus, né? É algo assim sublime, não é? E segundo, que estamos, no caso da mãezinha, ela está estabelecendo nesse momento uma ligação afetiva com esse ser que vem, né? Que já está ali, já se aproximou, não é? Quando a gente faz essa coisa de afagar a barriga, de conversar com o feto, a gente está interagindo com ele. E para ele é muito importante, porque ele percebe como ele é desejado, como ele é amado, né? Então, o espírito que reencarna ali, ele precisa, né, sentir que a família que o recebe vai estar ali com ele nessa reencarnação, nessa jornada, não é? Ajudando nas expiações, no aprendizado que ele tem que fazer. Então é muito importante para esse ser, esse espírito que vem reencarnar. A gente lê que muitas mulheres, né, que são ansiosas, né, é uma ansiedade à flor da pele, mas que quando elas engravidam, elas se equilibram, né, elas se sentem mais tranquilas, elas sentem uma paz. Por quê? Não é esse sentimento, esse comportamento é em função da carga emotiva saudável que vem daquele espírito do filho, vamos falar do filho mesmo, né? Que vai reencarnar, da criança que vem reencarnar, aquele espírito. E também acontece o inverso. Durante a gravidez, muitas mulheres também ficam deprimidas, né? Ficam tensas. Ao mesmo tempo, pode ser em função da vibração pouco sadia, pouco saudável, não é? Ou de um espírito, daquele espírito que ela vai receber, ele pode ser o quê? Um desafeto do passado, né? Que agora precisa reencarnar para seguir ali a sua caminhada evolutiva. Então, ele precisa estar ali naquele ambiente, ligado ali àquela mãe, àquele pai, àquela família, né? Para desfazer, de repente, mágoas, né? Desentendimentos de vidas passadas. Mas esse sentimento de alegria, tristeza, pode não ser só da mãe. Acontece também com o futuro pai, né? Com o paizinho. No livro Missionários da Luz, psicografado por Irene Pacheco, trazido pelo espírito de André Luiz, né, conta a reencarnação
de Segismundo, né? Que foi um espírito que em épocas passadas, né, ele se envolveu com Raquel. Raquel era esposa de Adelino, era casada com Adelino. Ele se envolveu amorosamente com Raquel e tirou a vida de Adelino, assassinou Adelino. E Raquel, então, mais tarde, foi parar num prostíbulo e tudo. O livro vem contando com riqueza de detalhes o que aconteceu, né? E, mais tarde, Raquel e Adelino reencarnam novamente como marido e mulher. E Adelino, ele começa a ter sonhos, pesadelos, né, com o espírito que pede socorro a ele. Mas Adelino, quando ele conta esse sonho, ele conta que sentia muito medo daquele espírito. Quando olhava para a fisionomia desse espírito, que era o Segismundo, ele ficava assim, com medo. Ele fala no livro que ele tinha, né, a lembrança de que ele foi assassinado vinha, né, à tona naquele momento. Ele tinha muito medo desse espírito, não é? O livro conta que o pensamento, o sentimento difícil que Adelino nutria por Segismundo, por esse espírito, olha só que ponto chega, não é? O medo, o ódio, a revolta, fazia com que o seu organismo destruísse qualquer célula que pudesse procriar. E a gente pesquisa por quê? Por que isso acontece? Porque todo aquele que cultiva, não é? Que internaliza, né, de modo severo, de modo rigoroso, um sentimento de ódio, ou se coloca em posição negativa diante das leis do Pai, né, ele não pode criar uma vida superior, uma vida elevada. Então, para Segismundo reencarnar, que ele precisava reencarnar para resgatar esses débitos aí com esse, né, era um triângulo, né, amoroso. Houve um trabalho intenso da espiritualidade, dos construtores espirituais, né, para que houvesse um ambiente favorável à reencarnação desse espírito naquele lar. Então, Adelino, ele precisava, eu vou resumir, né, porque a história é longa. Adelino, então, precisava ser despertado nos sentimentos mais elevados, os sentimentos mais nobres. E assim aconteceu. A espiritualidade, então, depois que ele foi se modificando, o seu sentimento foi se suavizando, né, a espiritualidade promoveu um encontro entre Adelino, Raquel e o próprio, né, e o Segismundo, para que Adelino perdoasse aquele espírito que viria como filho. Depois, quem quiser saber o desfecho, lê o capítulo 13 desse livro, Missionários da Luz. No finalzinho, André Luiz, ele fica tão indócil, né, para saber o que vai, né, acontecer. Ele pergunta ao instrutor espiritual Alexandre quando haveria a primeira ligação de Segismundo com a matéria. Isto é, quando Segismundo iria encarnar. E essa pergunta é feita por Kardec aos espíritos. É a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Kardec pergunta assim: que momento a alma se une ao corpo? Aí os espíritos vêm responder: a união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então a criança solta anuncia que ela faz parte do número dos vivos
e servidores de Deus. Então Kardec pergunta em que momento se dá, não é, a reencarnação. O primeiro livro dos Espíritos, que foi ditado em 1857, ele continha 501 questões. Tinha vários subitens e Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Qual o momento onde acontece a união do espírito com o corpo? E os espíritos respondem simplesmente assim, com o nascimento. Só isso. Quando vem a segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, né, Kardec, que vem com o dobro, não é, de respostas, de perguntas do que a primeira edição, vem com 1019 questões, Kardec faz de novo a mesma pergunta. Né, em que momento a alma se une ao corpo? Aí os espíritos respondem dessa forma que a gente acabou de ler. A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. E o resto que a gente já leu. Então, é uma pergunta muito mais completa, não é? Que Kardec, ele queria que a resposta fosse mais clara para que não houvesse má interpretação, né, das pessoas. Então, a reencarnação, ela se inicia no momento da concepção, isto é, no momento da fecundação, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo. O que determina, a gente pode pensar assim, que um espermatozoide fecunde aquele óvulo, já que são 300 espermatozoides para apenas uma célula feminina. Não é o acaso biológico, não é? É a lei da reencarnação. O espírito que vai reencarnar, ele se liga ao óvulo, que depois se transforma em célula-ovo, e o óvulo vai ser fecundado, e é ligado, né? O espírito que vai encarnar, liga-se esse óvulo fecundado através do laço fluídico, como os espíritos falaram, e à medida que o feto vai se desenvolvendo, vai se estreitando esse laço, tá? Na próxima pergunta, Kardec faz assim: a união entre o corpo e o espírito é definitiva? Desde o momento da concepção, aí os espíritos respondem: a união é definitiva. Por quê? Por que a união é definitiva? Né? Porque quando o espírito, quando é escolhido para reencarnar em um corpo, quando ele escolhe lá o determinado corpo, ele não pode ser substituído por outro, depois que os laços já foram ligados. Não é? Não pode pegar o espírito e colocar outro, substituir. Não, já existe uma ligação ali. O espírito que se ligou, né, com os primeiros laços, ali na formação do seu futuro corpo, ele pode até renunciar, não é? Ele pode desistir de reencarnar, né? Daí surge o aborto natural, o chamado aborto natural, não é? Mas a gente sabe que está na vontade do espírito reencarnante o quê? Ficar ali, naquele corpo, ou deixá-lo, né? Então, nas outras perguntas que Kardec faz, a gente vê, né, por que o espírito ele pode renunciar, ele pode desistir de reencarnar. Como a gente falou lá, no caso do Sugismundo tinha medo, tinha receio de reencarnar também, né, porque ele encontrou um adversário naquele seio familiar. Né, mas ele não o fez. Sua vontade não era aquela, sua vontade era reencarnar, né, para cumprir, resgatar aqueles débitos. O espírito ele pode renunciar por não ter a coragem, não é, de vir com limitações físicas muito severas,
ou porque ele vai contrair mais débitos do que melhorar. Tem uma série de situações que a gente também desconhece, não é? Vamos lá. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Aí os espíritos respondem, ele escolhe um outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí os espíritos respondem, são as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. Então, o que a gente pensa, né? O que a gente pode entender, né, do que os espíritos trazem? Os espíritos vêm trazer, né, a segunda razão pela qual as crianças elas não vingam, onde pode acontecer o aborto. Nós vimos anteriormente que o espírito ele pode desistir, né, das provas, ele pode renunciar, mas pode acontecer que o próprio corpo ele morra mesmo, não é? Pela sua má formação, acontecendo então a morte prematura. Então a espiritualidade, ela vem esclarecer que o próprio espírito, pelas imperfeições morais que tem, pela força energética muito pesada, muito difícil, ele imprime a esse corpo que está em formação energias, essas energias que são, né, muito pesadas, vamos falar negativas, né, que acabam corrompendo, prejudicando e até deformando aquele corpo que está em formação. Mas o espírito sabe antecipadamente que o corpo que ele escolheu não vai chegar até o fim da gravidez. O espírito sabe que isso vai acontecer, né? Nem sempre os espíritos nos respondem, nem sempre. Por quê? Nem tudo é dito para os espíritos, né? Quanto mais imperfeito ele é, menos entendimento ele tem e menos condições de saber tudo o que vai acontecer. Né? Mas a gente não pode esquecer que esse espírito ele vai ter oportunidade de reencarnar novamente. Isso pode acontecer na família, não é? Ou não, ou em outro momento, ou em outra situação. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Aí os espíritos respondem, nem sempre, imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher novamente, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Não é? Aí a gente pensa, as encarnações, elas são planejadas, né? São várias etapas, são elaboradas para que nós, como a gente falou anteriormente, né? Para que a gente para que a gente seja vencedores, vitoriosos, não é? E portanto, essas encarnações, elas não ocorrem logo após ao desenlace, né? Quando como fala a lição, quando uma encarnação está perdida para o espírito, ela é suprida imediatamente por uma outra? Não ocorre imediatamente, mas depois de algum tempo, quando o espírito estiver apto, quando ele estiver em condições, né, de reencarnar. Aí Kardec entra, né, numa parte falando sobre o aborto. Então ele faz as seguintes perguntas. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Os espíritos respondem, é uma existência nula que terá que recomeçar. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Os espíritos respondem, há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes de seu nascimento. Pois
impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, a provocação, né, do aborto em qualquer fase da gestação constitui o quê? Uma transgressão às leis de Deus, né? Porque nesse momento ali a pessoa, né, que está cometendo esse ato impede que o espírito que já está ligado àquele embrião renasça. No corpo, a gente sabe que o corpo é instrumento do progresso. Então, a reencarnação, a gente sabe disso, né? É a oportunidade que tem o espírito de viver o quê? Várias vidas, múltiplas existências. Não é? É dessa forma que o espírito ele vai aprendendo com as experiências, né, das suas vidas e vai corrigindo os erros do passado. Então, a gente fala assim, não é? Que a doutrina espírita ela tem, né, uma proposta de recuperação e reajuste, né, dessas pessoas, né, que cometem esse ato. Né? Então ele sinaliza, ele enumera. Né? Primeira é abandonar o remorso, o culto ao remorso. Né? O que o remorso faz com as pessoas, com a gente? Ela nos deixa engessada, imobiliza, e a gente não dá um passo. Né? Segundo, abandonar a culpa, né? Tentar abandonar a culpa destrói, né, os nossos corações, nossos passos, as nossas escolhas, não é? A culpa traz doenças, não é? Ela intoxica o nosso organismo. Então ele vem mostrar pra gente, direcionar as pessoas que fazem, né, que fazem essas escolhas, né, que o trabalho no bem, que a dedicação ao próximo, ao necessitado. Lembrei muito da evangelização, né? Essas ações, elas vão ajudando a essas pessoas, a consciência dessas pessoas, a terem a coragem de seguir em frente. Por quê? Elas vão tendo, essas ações no bem, elas vão edificando, né, as suas vidas e vão ocupando o lugar da culpa, do remorso, não é? E elas vão redirecionando aquele comportamento, aquele pensamento que transgredia as leis de Deus para um comportamento que faz com que cada vez mais elas se aproximem das leis de Deus. Então, quem ontem abandonou os filhos, né, nesse trabalho, hoje pode o quê? Afeiçoar-se, né, se aproximar, abraçar os filhos alheios, né, que precisam tanto de carinho, né, de tanto amor. É um trabalho divino, né, que a doutrina espírita ela oferece, não só para as pessoas, não é, que cometem esse ato, mas para todos nós. E a gente sabe que reencarnar é o que é a demonstração da justiça de Deus. Né? Aí a gente vai finalizando, vai dar um salto assim bem grande e ler a questão 1000 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec fala assim: podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Os Espíritos respondem: sim, reparando-as, mas não criais resgatá-las através de algumas privações pueris, ou fazendo doações, depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, prestando um serviço, apaga mais faltas do que o martírio do silício suportado durante anos, sem outro objetivo senão o pessoal. Não é? Então,
vem corroborar aquilo que a gente falou agora, não é? Prestar serviço no bem, servir, ser útil. E a gente fecha com o Evangelho, né? Quando Pedro traz para a gente, nos adverte quanto à necessidade da gente cultivar ardentemente, ele fala assim, ardentemente, a caridade de uns para com os outros. Por quê? A caridade cobre a multidão dos nossos males, tá? Então a gente vai finalizando, agradecendo a Deus, a Jesus por essa oportunidade, felizes que estamos, por estarmos estudando, por estarmos ligados à nossa casa, aos diretores espirituais tão queridos do nosso coração, né? Que possamos ficar bem e fiquem com Deus, cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.